Estamos de volta, essa é a mesa de debates aqui na TVE. Com o efeito das altas temperaturas, é natural que se busque comer alimentos mais leves. Mas não é só isso não. No verão é preciso redobrar alguns cuidados com a nossa alimentação. A gente recebe a Alice Amaral, doutora Alice Amaral, nutróloga. Falei certo aqui, doutora Alice? Falou certo. Estou nutróloga e tem que redobrar. Que cuidados que a gente tem que ter? Começando com o quê? Bom, com a alta da temperatura, o nosso organismo, o nosso metabolismo, ele tem um gasto muito grande de energia para manter a nossa temperatura corporal. Por isso, a gente não deve abusar da alimentação. Se a gente fizer uma alimentação mais pesada, a gente vai desviar essa energia para metabolizar, para digerir o alimento. E com isso vem aquela sensação de cansaço que é comum, de lassidão, que nos acomete durante o verão. A alimentação de verão ela tem que ser uma alimentação leve, nutritiva, para manter as condições do corpo de superar essa fase. E para segurar a criançada nessa época, doutora Alice? Não é fácil, né? Eu acho que criança é mais fácil do que adulto, porque a criança ela tende a repetir os hábitos alimentares dos pais. Se os pais têm uma alimentação correta, saudável, os filhos vão repetir isso, né? O que não pode é o pai que fuma querer proibir o filho de fumar. Então, é o pai tomando cerveja, refrigerante, comendo salgadinho, comendo porcaria e querer que o filho se alimente com frutas, legumes e verduras. Um exemplo vale mais que 1000 palavras. Agora, no calor, existe um fator também que os alimentos estragam mais rápido. Não é isso, doutora Alice? É verdade, a gente tem que tomar cuidado com os alimentos, sim, que por causa do calor vai haver uma proliferação maior de bactérias e vai estragar os alimentos. Então, tem que tomar cuidado quando a gente for comprar, ver o prazo de validade, ver se eles estão condicionados corretamente, ver se eles estão uma refrigeração adequada. Quando a gente levar para a nossa casa, também manter sobre essas condições para evitar da gente estragar o verão. É muito comum a gente ver acontecer isso, as pessoas viajam, vão para a praia e esquecem da alimentação, colocam a alimentação assim num segundo plano, como se fosse a coisa menos importante na viagem. E é muito comum durante a viagem me ligar paciente que está passando mal e acaba tendo que encurtar e voltar mais cedo porque estragou as fezes por causa de uma infecção intestinal ou um problema mais grave. Então, o conselho que eu dou para quem vai viajar, primeiro, a gente viaja para descansar, a gente não viaja para comer. Comer você come em casa. Então, não vai comer nada que você não conhece, tem que ficar experimentando coisa diferente. O pessoal vai para a praia, eu estava na praia esse final de ano, e é muito engraçado você ver assim, um comércio de praia, né, um comércio de comida, eles vendem tudo. E o pior é que as pessoas compram tudo. Você compra coisa que você não sabe quem fez e como é que fez, e o que aquilo vai provocar no seu organismo. Então, sempre toma muito cuidado. Em praia, água de coco. Água de coco é um santo remédio, é um dos melhores alimentos que existem. Água de coco, se quiser alguma coisa mais gelada, um picolé de frutas, beba água. E se desejar, leva um lanchinho de casa. Não tem que ir para praia e ficar igual farofeiro comendo tudo que faz. Levar um frango. Não é nem elegante. Doutora Alice, qual que é a importância de beber muito líquido? Você falou aí de beber muita água, água de coco. Qual que é a importância de beber líquido no calor, no verão? Bom, com o calor, a gente respira mais e a gente transpira mais. E a gente perde, né, através do suor, além de água, eletrólitos, minerais, substâncias importantes para o equilíbrio do nosso corpo. E a gente tem que repor isso. E repor só bebendo água nem sempre é suficiente. Por isso que eu sugiro sempre a água de coco. A água de coco ela é muito rica em eletrólitos e ela vai ajudar a manter o nosso corpo hidratado. Doutora Alice, o cuidado com a alimentação ele não fica restrito tão somente ao verão. É verdade. As pessoas devem, durante todo o decorrer do ano, também se cuidar. O inverno também é uma outra característica, né? E as pessoas também devem se cuidar. Qual que seria essa manutenção de verão, inverno? Bom, você é o que você come. Tem até alguém que vai me corrigir, vai falar que você é o que você absorve. Mas, praticamente, você é o que você come. Se você tem uma alimentação saudável, uma alimentação de qualidade, você vai ser uma pessoa saudável, vai ter menos propensão à doença, você vai desempenhar melhor as suas funções na vida, você vai trabalhar melhor, você vai faltar menos serviço porque você vai adoecer menos.
tudo, até o humor melhora, qualidade do sono melhora. Então, a alimentação, na verdade, gente, é a coisa mais importante do mundo, sabe? Tem que ser a nossa preocupação inicial enquanto ser humano, né? A gente depende da comida. A comida é a nossa única fonte de energia. E é muito interessante a sua pergunta, e eu sempre dou esse exemplo para os meus pacientes. Suponhamos que você compre um cavalo, um puro sangue, que você pague, sei lá, $50 mil nele. Você vai dar qualquer comida, qualquer ração, qualquer alimento para ele? Não vai, você vai procurar a melhor ração para alimentar seu cavalo puro sangue. Agora, você pode comer qualquer porcaria, né? E se você tem um carro, você para em qualquer lugar para abastecer? Não, você procura aquele posto que você sabe que a gasolina é boa, vai botar um bom combustível. Você está preocupado com o motor do seu carro. Mas o carro você pode até substituir. O seu corpo você não pode. A maioria das peças do seu corpo são insubstituíveis. Então, a gente tem que cuidar da alimentação no verão, no inverno, no outono, sempre, sempre. Isso é saúde. A saúde e a doença começam no alimento. E, doutora Alice, o arroz com feijão é a melhor combinação? O arroz com feijão é uma das melhores combinações, sim. E durante muito tempo ele teve banido do nosso cardápio, né? Arroz, feijão, carne, ovo. O ovo é um espetáculo. O ovo ele tem que fazer parte da alimentação do ser humano. A senhora está falando em questão do ovo, e sempre tem uns que são a favor, outros contra. Então, o ovo faz bem? O ovo faz muito bem. O ovo é o segundo alimento mais rico do mundo. Eu sugiro aos meus pacientes comer pelo menos de 3 a 6 ovos por dia. Eu como 6 ovos por dia. E dentro da geladeira ou fora? Onde nós devemos armazenar? Ou armazenar? Bom, se você tivesse um quintalzinho com a galinha ali... Seria melhor. Seria melhor. Mas, normalmente, a gente pode armazenar dentro da geladeira. Nunca na porta da geladeira. Sempre dentro da geladeira. Doutora, quando falou no líquido ali, me ocorreu, estava falando apenas no líquido, na água de coco, mas a gente percebe que a Ambev e outras empresas estão cada vez mais crescendo, fabricando cerveja. E o consumo de cerveja tem crescido, a gente percebe isso na praia, na noite, nas tardes, esse calor grande que a gente percebe que tem que tomar líquido. A cerveja faz muito mal, de fato? Qual é o limite de cerveja diária que a pessoa pode tomar? Quantos litrões a pessoa pode tomar assim, diariamente? Tá. Eu vou te responder com uma pergunta. Quanto de veneno você quer no seu corpo por dia? Qual o tipo de veneno? Às vezes é um veneno que demora muito, vale mais a pena viver a vida feliz do que falar, não vou tomar desse veneno, mas também vou passar a vida triste. A cerveja, ela, além do álcool, ela contém glúten, né? Que é um dos grandes venenos da humanidade. Onde que a gente vai achar o glúten? Na aveia, na cevada, no trigo e na farinha de trigo, né? Então, a cerveja, a cevada, ela tem o glúten. O glúten é uma liga que eles colocam para dar liga aos alimentos. E esse glúten, ele age como uma cola que vai colar na parede do nosso intestino. O nosso intestino, ele tem pequenos orifícios, que é onde ele vai absorver os nutrientes que a gente necessita. Esse glúten colado na parede do intestino, isso não acontece só para quem é celíaco, não, que as pessoas acham que o problema do glúten é para quem tem doença celíaca. Na verdade, o problema do glúten é para todos nós estamos acometidos disso. Então, esse glúten colado na parede do intestino vai produzir um processo inflamatório. E esse orifício, que tinha que ser pequenininho, ele abre. Quando ele abre, ele deixa passar substâncias que normalmente não seriam absorvidas. E aí começam todas as doenças. O câncer começa aí, doença autoimune começa aí, infarto agudo do miocárdio começa aí. Então, é uma questão assim, durante muito tempo eu fiz questão de tentar mudar o conceito dos meus pacientes. Eu achava que todo mundo tinha que se alimentar bem, tinha que ser saudável. Hoje em dia eu já mudei, eu aprendi a respeitar. Eu respeito quem quer ser doente. Eu acho que compete ao médico orientar. Então, eu oriento, eu falo, olha, isso é bom, isso é ruim. Mas as pessoas, elas têm o direito de querer ter uma má qualidade de vida. Nem todo mundo quer ser saudável. Às vezes a gente vê o profissional falar com você, olha,
você não pode fumar, você não deve tomar cerveja, mas eles tomam também. Então eu fico muito à vontade para falar isso para meus pacientes, porque eu corto meus pacientes leite derivados, eu corto meus pacientes glúten, e eu não faço uso nem de leite derivados e nem de glúten, né? Então, eu acho que isso que você falou é importantíssimo, mas você tem que dar o exemplo. Você né? falou isso no início. Eu acho que você tem que dar o exemplo. Então, quando eu oriento meus pacientes a fazer isso, eu faço, porque se é bom para eles, é melhor para mim. Doutora, mas quando a gente passa ali na Oswaldo Aranha, no Bigode, a senhora já ouviu falar nisso? Já, sim. Tem um torresmo não faz mal. Você vê? Aí a gente passa ali e fala, mas olha, o torresmo glúten da cerveja mal. vai te fazer mal. Eu vou virar e vou falar, que isso? Quem falou? Realmente, tem que ser em pequenas doses, ainda dá, né? Então que seja uma coisa moderada, eventual, mas não como hábito de vida, não no dia a dia. E não as pessoas achando que vão fazer uso daquilo e que não vai pagar um custo. Tudo que você faz é aquela relação custo-benefício. Quando eu paro na frente de uma loja e eu vejo uma roupa ou uma bolsa carésima, eu fico pensando, nossa, eu tenho que trabalhar tantas horas para comprar isso. O alimento é a mesma coisa. Cada coisa ruim que eu comer, eu vou ter que pagar uma fatura. E as faturas eu vou pagar com celas. Eu vou estar danificando alguma parte do meu corpo. Posso pagar ou não posso pagar, né? E daqui a pouco a gente volta a falar sobre cuidados com a alimentação com a doutora Alice Amaral. Não sai daí.